Fala galera, História em Pauta número 62, e dessa vez falando sobre o ano de 2016. Outro tema também abordado nesse História em Pauta também vai ser as expectativas para a resistência popular durante o ano de 2017. Só lembrando, quem gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Neste domingo, o História em Pauta, retomando suas atividades aqui para o ano de 2017, fez um programa especial. Diversos convidados fizeram uma mini retrospectiva, foram convidados pelo Fábio Melo a apresentar, né, o que aconteceu de relevante, né, na sua opinião, na conjuntura de 2016. Segue então aí o relato da programação. Infelizmente perdemos o início, né, a introdução do programa e tal, por conta de problemas técnicos, mas segue aí praticamente na íntegra o primeiro História em Pauta de 2017 aqui na Rádio Comunitária A Voz do Morro. Acho que foi uma marcha com mais de 10 mil mulheres, certamente isso é bem expressivo, né? Que diferentes setores confluíram ali, apesar da gente não ter necessariamente acordo com todos os setores, é um momento de fazer a unidade entre as mulheres, de lutar de fato contra essa cultura machista, essa cultura de violência contra a mulher, e que ela também está aí a partir dessas leis antipopulares, né? Basicamente, eu acho que é isso. O 8 de março não é só uma data, um dia no ano. Para a gente, a luta das mulheres ela tem que seguir, ela tem que ser permanente, ela tem que estar sendo discutida dentro das rádios comunitárias, dentro dos sindicatos, dentro das associações, enfim, era isso. Lorena, eu queria aproveitar a tua presença, porque Sim. No História em Pauta que a gente está transmitindo, a ideia é fazer um balanço do ano 2016, né? Uhum. Embora seja março, a gente fazer esse balanço. Sim. Eu quero saber de ti um fato importante que tu considera para o ano de 2016 que passou. Seja um fato político, enfim, de todos os segmentos sociais. Pode ser ruim também, né? Não necessariamente. Pode ser ruim. Se bem que 2016 foi um ano de fatos ruins, né? Foi de fatos ruins, com certeza. Não teve muita coisa que aconteceu assim no âmbito político de 2016, mas eu acho que eu demarcaria talvez uma falta de capacidade de autocrítica de alguns setores, assim, em termos políticos, né? Digo, o que a gente vive em termos de conjuntura no país, de situações difíceis para os mais pobres, para os setores populares, por exemplo, tem responsabilidade nesse meio, tem responsabilidade de dirigentes sindicais que traíram a sua categoria, tem responsabilidade de agrupações que traíram o seu campo, tem nome e endereço, essas coisas. E eu acho que o que marca, talvez eu destacaria, assim, esse último ano, é a falta de capacidade de autocrítica de alguns setores políticos, e a iniciativa fica no campo, talvez eu esteja falando complexo demais, mas da gente tomar a iniciativa de resolver as coisas não de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Então a gente vê, falar de greve geral sem estar no trabalho de base é bem difícil, né? As alternativas que talvez a esquerda esteja pautando para esse período tão difíceis de se concretizar porque estão afastados do trabalho da base, sem sombra de dúvida. Então, acho que eu demarcaria esse problema, que seria importante ter uma autocrítica nesse sentido, para rever métodos, para pensar o movimento de outra forma, né? Não ser sectário, não vamos reproduzir as mesmas coisas, mas tem grupos que insistem no erro, talvez, assim. Perfeito, eu acho que soluções novas para velhos problemas são necessárias. Uhum. Porque senão a gente vai fazer as mesmas práticas, e das mesmas práticas vai alcançar às vezes os mesmos resultados, e o mundo de certa forma mudou. Sim. Principalmente o mundo do trabalho, tu falou em questão de greve geral. Hoje em dia o trabalhador ele não se identifica mais com classe trabalhadora. Uhum. Ele se identifica como categoria profissional. Uhum. Isso de certa forma não une, né? Isso divide. Sim. Mas ainda assim é um tema e tanto, né? São mais de 15 milhões de desempregados no país,
Isso pelos dados oficiais talvez sejam mais, ou aqueles que são considerados trabalhadores empregados muitas vezes fazem alguns bicos ou têm uma renda um tanto imprecisa, mas que já são considerados empregados. E não é verdade. E aí a gente vê que o tema da desigualdade social vem crescendo mais, ou seja, com mais de 15 milhões de desempregados, é possível a gente viver numa sociedade sem violência? É impossível. Sem emprego, violência, é óbvio. E como é que o Estado quer resolver isso? Com mais polícia, né, com mais repressão, quando a gente deveria estar, de fato, buscando mais posto de trabalho digno, né, alternativa de trabalho, de emprego, de educação, de saúde. E as próprias alternativas que aí se colocam, elas são até absurdas, se for para pensar do ponto de vista do... Por exemplo, saiu uma pesquisa um tempo atrás, umas 2, 3 semanas, que dizia que os trabalhadores eles aceitam trabalhar mais de 12 horas. Absurdo. No contexto de desemprego absoluto. Sim. No contexto que as pessoas estão se virando como podem para conseguir um salário mínimo que seja. Sim. As pessoas vão aceitar trabalhar até 20 horas por dia, né? E ainda mais agora no contexto de fim de CLT, fim de direitos trabalhistas. Que é um absurdo, né? Então, agora tá bom. Então, esse... Nós estávamos falando, eu estava com o microfone desligado. Mas acho que deve ter pego alguma coisa da fala ali. Tá. Então, esse cenário de desmonte de leis trabalhistas, de fim de direitos conquistados ao longo de décadas aí. Sim. Então, a gente está se aproximando praticamente de uma situação semelhante ou análoga à escravidão. Uhum. Com certeza. Eu queria dar bom dia à Lu, que chegou aqui. Bom dia, Lu. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Estou chegando aí para começar a nossa conversa. Hoje a ideia é fazer uma conversa com todos os programadores e convidados, né? Ao mesmo tempo. Então o pessoal vai chegando aí aos poucos e a gente vai alimentando a conversa com os temas da atualidade, né? Os temas que estão... Os assuntos que o pessoal está sentindo mais, as coisas que a gente está se incomodando mais e lutando, né, para defender. É isso aí. Tá certo, obrigado, Lu. Eu queria que o companheiro aqui se apresentasse e falasse para nós aí um fato bom ou ruim que tu achou importante no ano de 2016. Pode ser uma experiência pessoal, um fato político nacional, regional, enfim. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu moro aqui no Novo Santana e sou militante da Resistência Popular. Um fato importante, acho que de 2016, assim, mais na questão de lutas, foi as ocupações como não um novo repertório assim, tático, mas da maneira que elas foram feitas, né? Porque a gente estava muito acostumado a fazer a ocupação de uma maneira centralizada, assim, com um ponto específico, tipo ocupação de reitoria, ocupação da Câmara dos Vereadores 2013, e que os secundaristas nos trouxeram, assim, foi a possibilidade de tu estar descentralizando a luta também, né? E acho que isso foi um ponto muito forte, porque tu torna mais forte, assim, é mais difícil de tu ser, tipo, tirado de lá, por exemplo, né, como uma questão de negociação, acho que tu tá descentralizando a luta também é mais forte. E isso possibilitou também um marco, assim, para o movimento estudantil, porque essa descentralização também possibilitou que mais pessoas participassem, assim, desde a base, né, rompendo um pouco com a questão mais centralista, tipo, que foi um grande avanço que os secundaristas nos trouxeram, que depois na própria universidade também a gente conseguiu aplicar, né? Então, tipo, essas lutas pela educação, contra a PEC também, elas agregaram muita gente que ainda não estava na luta, porque teve esse caráter bem de base mesmo, que possibilitou que em cada espaço que a pessoa está inserida, ela conseguisse participar, não foi uma coisa muito centralizada. Eu acho que tomara que isso aí a gente aprenda muito, né, e consiga estar aplicando no movimento, não só no estudantil, mas que essas pessoas consigam seguir na luta e que a gente consiga estar usando essa nova forma de se organizar também, mais autogestionária também, né, aplicar nos diretórios acadêmicos, nas escolas, nos grêmios estudantis. Acho que foi mais isso aí, de 2016.
Rodrigo, agora eu quero saber de ti. Qual é o fato importante que tu acha que passou nesse ano 2016? Cara, de 2016 eu vou falar de uma situação bem particular, né, de 2016, assim, que pessoalmente para mim foi importante, que foi o retorno da rádio, né? Que depois que a gente ficou um tempo, né, assim, até pela questão do espaço físico estar em construção, e a questão dos equipamentos, né, que a gente tinha perdido muita coisa e tal. Acho que a gente ter conseguido retornar, né, em 2016 e ter passado o ano inteiro mantendo a qualidade em todos os programas, desde o História em Pauta até o último programa da noite, sempre com participação, todo mundo sempre procurando trazer convidados, comunidade se envolvendo. A gente conseguiu cumprir a nossa tarefa de estar colocando a rádio na rua menos uma vez por mês, fazendo alguma atividade pública, né, dando uma cara de comunidade mesmo, acho, né, para a rádio. Acho que isso foi particularmente muito importante, né, ainda mais no momento assim, que a gente viveu a conjuntura de muitos ataques aos direitos e tal. E a mídia, né, teve um papel fundamental, né, nisso tudo que está acontecendo hoje, e ainda acontece, né. Então, ter canais, né, de resistência para tu dividir, para contar uma outra narrativa, para dar uma outra versão, para que no mínimo fique registrado que não foi as coisas não foram de mão beijada, teve luta, teve resistência. Então, acho que ter a forma para no mínimo fazer esse registro, né? Se hoje a gente não tem condições de virar o jogo, né? Ao menos de estar resistindo e dizer que não é bem assim, tem uma outra história, tem pessoas aí que estão sem voz. E todo canal alternativo, independente que faça isso é de extrema importância, assim. Então, eu acho que para mim foi 2016, particularmente, isso foi um marco. O que tu espera para agora, 2017, Rodrigo, de expectativa? Cara, eu espero que o pessoal atente, né, desperte, assim, de certa forma, porque todo mundo sabe, né, que a mídia fez isso. 100 anos da Revolução Russa. Isso. E seguinte, só que a partir daí, né, do pressuposto, a gente já sabe que a mídia é tendenciosa e ela está fazendo o jogo dela. E nós estamos fazendo o quê, né? Tipo, é legal, a gente está com a rádio aqui no Monte Santana, tem integração em Cachoeirinha. Agora a Ipanema comunitária está pedindo apoio para se manter no ar. E, cara, uma cidade do tamanho de Porto Alegre ter 4 rádios comunitárias funcionando é muito pouco. Tem que ter mais gente aí pegando essa, fazendo mídia. Tem algumas iniciativas, alguns coletivos, que inclusive a gente entrou em contato no passado, grupos fazendo esse trabalho da contra-informação, né? Eu acho que isso podia ser ampliado, acho que as comunidades têm que se apropriar mais dessa ferramenta, acho que eu espero isso para esse ano. O pessoal se dê conta que não basta perceber que está fazendo falta, né? Acho que começar a fazer o contraponto, de fato. Assim. Agora eu quero que a Lu fale sobre o momento de 2016, seja bom ou ruim, que para ti foi importante. Eu concordo, assim, com o que o pessoal falou aqui. Acho que um dos momentos mais bonitos e importantes, não tem como não falar, foi as ocupações das escolas e das universidades, no momento em que a gente vê o povo em geral, né, tão sofrido, né, tão... como é que eu vou dizer assim? Não quero dizer acomodado, porque acomodado eu acho uma palavra muito, muito ruim, muito usada pela elite, né, para definir o povo brasileiro. O povo brasileiro eu acho que não é acomodado, pelo contrário. As pessoas não estão fazendo a luta ou se organizando porque elas estão trabalhando demais, né? Como tu falou, é uma situação assim de praticamente volta da escravidão. As pessoas estão trabalhando cada vez mais porque o salário, o dinheiro está cada vez mais curto, as coisas estão cada vez mais caras, né? Então, quando a gente vê esse cenário, né, de uma PEC que reduz os gastos públicos ser aprovada, e pessoas foram às ruas lutar, mas não foi o suficiente, né? As pessoas que vão ser afetadas diretamente, a maioria ficou em casa, ou ficou no trabalho, ou ficou doente, né? Então a gente vê essa situação e olha assim, isso é desolador, né? Parece que a gente vai agora só afundar. E aí a gente vê esse movimento de ocupações das escolas, e para quem teve a oportunidade de entrar em uma escola
e ver o que os estudantes estavam fazendo, sem ficar com aqueles pré-julgamentos, né? Eles estão lá só de festa, fumando maconha, que é o que a mídia gostava de colocar. Quem teve a oportunidade de entrar, de participar, viu que, na verdade, tem uma esperança muito grande, uma fé muito grande de que as coisas realmente podem mudar, né? De que o jogo pode virar, que as pessoas têm propostas, têm ideias, têm formas de fazer uma nova sociedade, uma nova forma de se organizar, uma nova forma de lutar, diferente dessas que a gente conhece, né? E é uma juventude, pessoas muito novas, né? Gurizada assim de 14, 15 anos, organizando sozinhos uma escola. Em equipes de trabalho, né? Se dividiram, tinham atividades o dia inteiro, da manhã à noite, muito mais atividades do que uma escola regular oferece. Levavam convidados, palestrantes, fazendo cursos, fazendo oficinas, limpando a escola, revitalizando a escola. E eu acho que essa foi a luta mais bonita desse ano, assim, que nos dá uma esperança de que a humanidade ainda tem uma perspectiva, né? A humanidade não precisa se afundar na miséria, não precisa voltar à escravidão, não precisa voltar à ditadura, à Idade Média. A gente pode ter uma nova forma de se organizar que não é essas que a gente vê aí. Então acho que essa foi, para mim, assim, o fio de esperança é esse, né? É essa nova forma que a gurizada está querendo nos falar e está querendo nos dizer. E talvez a gente tenha que abrir mais os ouvidos para escutar. Acho que foi isso. Tu falou uma coisa muito interessante sobre a questão do mundo do trabalho, que se por um lado tem o desemprego que a gente acabou de comentar aqui muito grande, também a gente está vivendo no mundo todo um desdobramento da revolução tecnológica, científica, industrial, que está também limitando postos de trabalho. Esses dias saiu uma reportagem no site da BBC, eu não estou conseguindo achar aqui, mas fala em trabalhadores polvo, numa alusão ao polvo que tem vários braços, assim, né? É um trabalhador com vários braços. Exatamente. Que fazem cada vez mais funções. Às vezes o cara é contratado para fazer uma função específica. Aí o patrão dele lá, ou a empresa mesmo, obriga que ele seja especializado cada vez mais em várias áreas. Uhum. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, está se diminuindo os postos de trabalho em detrimento da tecnologia que está entrando e avançando nesses postos que antigamente eram feitos por 2, 3 pessoas, hoje em dia é feito por uma pessoa e uma máquina. Exatamente. Né? Então essa questão desse novo desdobramento que a gente está acompanhando da Revolução Industrial pretende ainda esmagar ainda mais o trabalhador e fazer com que cada vez mais trabalhadores percam seus postos de trabalho. E uma coisa muito interessante que está acontecendo na Europa, e que de alguma medida já foi implementada aqui no Brasil, mas não com esse propósito, é que lá na França vai ter eleições esse ano, né? E um dos candidatos lá do partido, que é o partido que está governando, que é o partido que se diz socialista, é um cara que é a oposição ao próprio presidente lá, o Hollande, e ele pretende colocar em pauta uma medida chamada salário universal. O que quer dizer esse salário universal? É bom saber, porque daqui a pouco estão fazendo aqui também. Não, mas é uma coisa bem interessante. Porque ele quer implementar, sei lá, um salário para todos os trabalhadores desempregados de 700 e poucos euros. Para ele sobreviver. Para ele comprar comida, para ele consumir roupa, para ele consumir internet, para ele consumir, enfim... Todas as pessoas teriam salário. Todas as pessoas desempregadas teriam esse salário. Independente da ocupação que fizesse. Eu acho isso uma medida até, claro, é uma medida que ajuda, que mantém ali o sistema, né? Mas dado a essa realidade em que cada vez menos empregos e cada vez mais desempregados, trabalhadores com essa lógica de trabalhadores povos que fazem cada vez mais coisas em poucos espaços de trabalho, eu achei bem interessante essa medida aí. É uma medida também que só um país rico pode tomar, né? Exatamente. Porque em termos de América Latina, não teria condições. Os nossos governos, o nosso sistema... Com certeza não foi feito para isso, foi feito para sustentar justamente a riqueza desses outros países aí, né? Exatamente. Aí tu vê, por exemplo, quando as pessoas falam nas críticas ao Bolsa Família, ou ao Bolsa Escola, ou todas essas críticas que se faz, né, muitas vezes sem saber Na Europa se faz há muito tempo. Na Europa se faz há muito tempo e eles estão querendo ampliar nesse sentido aí, claro, de todos os trabalhadores que estão desempregados receber esse auxílio-desemprego permanente. E aqui a gente está debatendo exatamente o contrário, né? Acabar com o modelo trabalhista vigente, que enfim precisa de reforma, mas não é essa reforma que estão querendo nos colocar goela abaixo aí. A gente está vendo esse fenômeno dos trabalhadores polvo não só nas empresas e nas indústrias, mas os trabalhadores polvo nas comunidades cada vez mais, né?
de 1 a 2 casas, tem numa rua, assim, né? Se tu for olhar aqui mesmo esse beco, né? Tu olha, tem 2, 3 empreendimentos, assim. E aí, geralmente, aquela casa tem uma mulher que faz cabelo, depilação, faz unha, vende Avon, vende Natura e faz faxina de vez em quando, né? E também tem um homem que, sei lá, conserta a rede elétrica, faz a hidráulica, faz uma obrinha aqui, uma obrinha ali, e às vezes trabalha de zelador por um tempo num prédio, faz uma segurança numa festa, né? E aí as pessoas vão levando dessa forma, elas não são empregadas de uma única pessoa, de uma única empresa, né? Elas ficam fazendo, elas não têm nenhum direito, né? Elas não têm direito nenhum a nada, mas elas estão ganhando a grana delas dessa forma. E aí tu pega pessoas que trabalham muito mais de 12 horas por dia, às vezes, né? Tem dias que elas não trabalham nenhuma hora porque elas não conseguiram nenhum emprego, e esse é um dia ruim para elas, né? E o dia que elas conseguem trabalhar, pegam vários bicos, é um dia bom para elas. Então, esse trabalhador que a gente está lidando também, né? E como é que a gente organiza essa pessoa? Como é que o movimento popular está pensando nessa pessoa, né? Como é que nós, daqui, da comunidade, podemos trazer essa pessoa para lutar junto, para estar junto, né? Para exigir os seus direitos. Então esse é um questionamento, assim, que a gente tem se feito. Também. É um desafio. Algum de vocês quer se manifestar sobre algum assunto? Quer pautar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Não? Então tá, eu trouxe 2 assuntos aqui que eu considero interessantes do ano 2016 que passou, que foi o primeiro deles é um escândalo que não sei se vocês lembram, que é aquele Panama Papers que teve lembra? Que era uma empresa, Mossack Fonseca, que fazia toda enfim, toda a organização ali de empresas offshore para lavar dinheiro, né, de vários, enfim, políticos, figurões da mídia. E eu trouxe essa notícia porque alguns brasileiros foram citados nessa lista aí, nessa suposta lista aí dos Panama Papers. E eu tô aqui com uma reportagem da revista Exame.com, que diz o seguinte, que tem daqueles, dizem aqui 3 nomes, né, citados nessa lista da Panama Papers. Brasileiros? Brasileiros, nomes brasileiros. O primeiro deles é o do Eduardo Cunha. Olha. Nenhuma novidade, né? O ex-deputado federal aí pelo Rio de Janeiro, um grande articulador aí do impeachment, enfim, junto com o amigo dele que é o Temer, né? Os dois são intimamente ligados. João Lira, eu não me recordo agora quem é o João Lira, não sei se algum de vocês sabe quem é. Dá uma pesquisada, mas não me é estranho esse nome. O Lira não me é estranho. Acho que é empresário. E o senador Edson Lobão, que agora, se eu não me engano, é ministro, né? Ou já foi ministro. É só João Lira? É, João Lira. Lira com Y. João Lira. Aí diz quem é essa pessoa? Eu acho que... ele é ex-deputado federal. Advogado industrial e político brasileiro. Claro. Qual é o partido dele? Deixa eu ver aqui. O pessoal não gosta de botar o partido PTB. PTB. Diz a reportagem, a investigação revela que ao menos 107 offshores, empresas abertas no exterior em paraísos fiscais, foram criadas para pelo menos 57 brasileiros envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. Os outros personagens devem ser revelados nas próximas reportagens da série Panama Papers. Eu não consegui encontrar eles citam aqui 26 brasileiros, mas eu não consegui encontrar na internet nenhuma reportagem que coloque o nome desses, escancare o nome desses 26, né? Eles não vão querer dizer exatamente porque esse monopólio midiático aí, não sei se no Wikileaks tem essa lista, provavelmente deve ter, ou em algum outro site mais combativo, mas tá aí um fato que a gente deveria lembrar nesse ano 2016, que foi um escândalo midiático, mas em pouco tempo passou a... Não, eu queria comentar assim, porque eu acho muito bom trazer esse assunto, porque às vezes parece estar bem distante da nossa realidade, assim, né? Tipo, o que a gente tem a ver com toda essa maracutaia dos grandes que estão acontecendo. O fato é que essas delações, o que está vindo à tona, como, por exemplo, a Operação Zelotes, que é uma operação mega milionária, que saiu de cena agora há pouquíssimo tempo, né? Pouco se tem falado nela,
estranhamente só se tem falado da Lava Jato, é que essa Operação Zelotes, ela envolve as principais sonegadores, que são as grandes dos meios de comunicação, né? Que são todos esse monopólio midiático, como já foi citado. Mas é interessante perceber, porque assim, teve uma reportagem no rebelião.org, que é um site de notícia bem interessante, que foi uma entrevista feita com o Marcelo Odebrecht, que é um dos caras que saiu fazendo delações agora, né? Delações premiadas. Isso é muito... até engraçado, né? Porque, tipo, tu vai lá, tu dedura uns 2 ou 3 que não vai fazer muito sentido no esquema mesmo e tu já é perdoado por conta disso, né? E nós estamos falando de muito dinheiro, dinheiro que talvez a gente não tenha imaginação para alcançar a quantia. Só um parênteses, teve um tempo atrás que fizeram uma contagem de dinheiro da Lava Jato, de uma dessas operações aí, e ficaram o dia todo contando o dinheiro. Tu imagina? Com aquelas máquinas ainda que tu bota no banco, sabe? Que tu bota ali 100 e faz a contagem. E aí falam de um país em crise, de um país com problema, mas a gente não está vendo os mega empresários quebrar, nem os bancos quebrarem, a gente não está vendo isso acontecer. Ao contrário para o setor público. Não é que a gente seja um país que não tenha dinheiro, a gente é um país em que o dinheiro é concentrado na mão de alguns poucos. E esses esquemão aí, essa matéria que eu estava tentando citar, dizia assim, que para Odebrecht, por exemplo, não tinha direita nem esquerda. Isso valia para a América Latina e valia para o mundo, porque os caras conseguiram negociar perfeitamente com diferentes setores. Ou seja, o capitalismo financeiro, toda essa mega estrutura, ela flutua de uma forma bem conveniente para setores de uma ala e da outra, né? Então, como isso se estrutura, assim, na verdade, eu acho que é importante ficar atento a isso, porque são os paraísos fiscais que estão levando a grana dos nossos países. A dívida pública, por exemplo, no Brasil, quem é que acha que a gente tem que pagar essa dívida pública, né? Nem a auditoria da dívida querem fazer, né? Exato, tipo, para mim, isso é a Bolsa Rico, então. Se reclamam da Bolsa Família, que é a bolsa dos pobres, e que tem um grande setor que agora está tomando cada vez menos vergonha na cara e está expondo suas ideias anti-pobre, né, anti-povo, a dívida pública como a Bolsa Rico, a Bolsa dos banqueiros, exatamente. Né? Então, mas é interessante ficar observando, porque a tarefa desses grupos aí que estão vazando informação é bem importante para a gente, na verdade. Tu tocou nessa questão do país rico e tal. Eu compartilhei ontem no Facebook, em alguns grupos, uma charge. São 2 carinha conversando, né? Aí um cara fala pro outro, cara, o país está quebrado. Aí o outro responde, quebrado? Interroga ele, né? Doando 100 bilhões para as telefônicas, perdoando 2 bilhões dos planos de saúde, não cobrando 400 bilhões de grandes empresas, perdoando 200 bilhões de empresários, entregando nossas riquezas. Quebrados estaremos se não lutarmos. E ainda tem a questão das teles, que foi perdoado não sei quantos bilhões. Está aqui a charge que eu publiquei ontem no Facebook, né? Tá aqui ela, do Esquerda Revolucionária. Então é mais ou menos isso, né? Como é que está quebrado se tem todo esse dinheiro para perdoar? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. A Secretaria da Fazenda não quer abrir uma auditoria nas suas contas. Foi passado na na Assembleia Legislativa lá um projeto para fazer uma CPI da Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda não quer abrir, e muitos deputados também não querem que se revele que tipo de crise é essa do governo do Estado, que parcela salário de professores, mas não quer abrir as contas da Secretaria da Fazenda e não quer deixar de abrir mão das isenções para grandes empresas. Sim, exatamente. É interessante fazer essa analogia do que vocês estavam comentando alguns minutos atrás, por exemplo, a Europa em relação aos direitos e a América Latina em relação aos direitos. É muito difícil a gente se comparar, porque nós somos um continente que não chegou nem sequer nos direitos que os europeus tiveram, e que estão brigando muito por conta das leis essas de austeridade, principalmente no sul da Europa, né? Logo que surgiram as leis de retirada de direitos, ou seja, era um conflito atrás do outro todos os dias por conta disso. Nós talvez já tenhamos uma outra Constituição que, primeiro, não alcançamos esses direitos que esses países de, entre aspas, primeiro mundo tiveram. Talvez a nossa Constituição seja de um povo que está acostumado a viver com bem pouco, né?
Que todo dia é uma batalha para ter o que comer, uma batalha para isso, para aquilo. Então, são diferenças grandes que nos separam em termos de constituição histórica, cultural, desses outros países. Nem por isso somos um povo que vai deixar de lutar por aquilo que já conquistou, mesmo sendo pouco, né? Então, é um absurdo a gente ver discursos de que a justiça do trabalho não poderia existir, de que daqui um pouco os direitos trabalhistas são privilégios. Não são privilégios, são nosso direito. Então, a educação, a saúde também são nossos direitos. Hoje, quem paga imposto no país são pobres. Os ricos não pagam imposto, sonegam. Então, a gente vive um país de extremas desigualdades. Dinheiro tem, só está indo para onde? Para a conta de dos grandes empresários, do paraíso fiscal, né? Então, de grandes setores políticos aliados ao agronegócio, à bancada evangélica, a diferentes grupos que são, enfim, têm os seus interesses meio na volta do seu umbigo e não em relação à população, né? É verdade. E outra... Não, é importante que todo mundo fale, porque essa conta que não fecha, né, entre isenções, privilégios, numa canetada que dão lá 400 bilhões, enquanto isso se reclama de uma crise aí, que na verdade nada mais é do que a crise do neoliberalismo. Na verdade é a crise do neoliberalismo e o liberalismo colocando mais crise para tentar se recuperar, né? Isso que é a grande verdade. Eu também trouxe uma outra reportagem, dessa vez do G1, que diz o seguinte: menina faz discurso emocionado sobre tensão racial nos Estados Unidos. Ziânia Olipante, que é o nome da menina, né, interrompeu, com uma fala improvisada, a assembleia na cidade de Charlotte, palco de violentos protestos por causa da morte de um homem negro por policial. Ao longo do ano 2016, houveram várias ocorrências de enfrentamento de polícia com manifestantes, e principalmente com a questão racial lá nos Estados Unidos, que é muito forte, que é muito evidente. E não foi o primeiro caso, acho que 2015 também teve, de diversos manifestantes negros, ou simplesmente estudantes, trabalhadores negros, que são mortos pela polícia, simplesmente por esse preconceito racial que ainda é muito forte nos Estados Unidos, assim como no Brasil, né? Cada um com as suas singularidades, mas ainda é forte. E é interessante porque essa reportagem, que saiu no dia 29 de setembro de 2016, ela faz um paralelo, porque 2016 foi o ano de 50 anos do grupo, do partido político Panteras Negras, que veio exatamente nos anos 60, lá foi formado em 1966, para exatamente combater todo esse racismo que era muito evidente, num contexto lá de luta por direitos civis, por parte da população lá dos estadunidenses. Aí nesse sentido mas apareceu, se tornou evidente lá a luta do Martin Luther King, do Malcolm X, que foi na verdade o grande inspirador dos Panteras Negras, foi o Malcolm X, tanto por o seu viés mais marxista e pela autodefesa, não simplesmente pela passividade do movimento negro, mas pela sua autodefesa, e se necessário que pegassem armas para enfrentar todo esse preconceito, né? Então eu trouxe essa reportagem para fazer tanto alusão a essa discriminação que acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e também ao mesmo tempo que foi no ano que completou 50 anos num grande expoente da luta lá dos negros estadunidenses, que é o Partido Panteras Negras. Nós vamos para um breve intervalo comercial, intervalo, com a música FMI dos Ratos de Porão, que representa um pouco a nossa atualidade aí, né? Então, já voltamos com mais um bloco do programa História em Pauta aqui na Rádio A Voz do Morro, direto para todos os trabalhadores e estudantes de Porto Alegre, da América Latina e do mundo. Já voltamos. Voltamos então com o programa História em Pauta, primeira edição de 2017, aqui na Rádio A Voz do Morro 88.3 e no site avozdomorro.blogspot.com. E já que nós falamos do ano 2016 e agora nós entramos também com a temporada 2017, tanto do História em Pauta como com a Voz do Morro, eu quero saber de vocês o que vocês esperam desse ano 2017, né? Um ano bastante emblemático por causa da 100 anos de Revolução Russa, 100 anos da Constituição Mexicana.
que inclusive é a primeira Constituição que trata de direitos trabalhistas e que fala em um Estado socialista, né? Então, queria saber da Lu aí, já que o companheiro já falou, o que ela espera desse ano de 2017? São os 100 anos da Guerra dos Braços Cruzados também, né, de 1917, que estourou aqui em Porto Alegre, onde teve vários episódios aí do povo em luta, né, reivindicando seus direitos, 8 horas de trabalho, não ao trabalho infantil, questão do 13º, vários pontos aí que o pessoal reivindicava, questão do assédio moral, tudo isso já se lutava naquela época, né? E muita gente morreu e foi presa e torturada em função dessa luta. E aqui em Porto Alegre a gente teve uma batalha emblemática, uma batalha que marcou a história aqui da nossa cidade, que foi a Batalha da Várzea, né, que aconteceu ali onde hoje onde é a Redenção, ali é João Pessoa, né, que a gente chama de Redenção hoje, era o chamado de Campo da Várzea. Então ali aconteceu uma batalha entre milhares de trabalhadores que estavam em luta ali, né, em passeata, e a brigada militar, a polícia, né, montada a cavalo, em que entraram em batalha mesmo, em guerra campal ali no meio da João Pessoa, né, os trabalhadores contra a polícia. E os trabalhadores levaram a melhor né, nessa batalha. Houve cargas de dinamite aí contra a polícia e a polícia foi obrigada a recuar, né? Inclusive nesse episódio aí que a conhecidíssima militante anarquista, na época bem jovem, Espetirina Martins, vinha carregando um buquê na marcha, né? Ela era irmã de mais 4 anarquistas, os irmãos Martins, e ela vinha carregando um buquê, inocentemente, na marcha, e lá pelas tantas, o buquê é atirado, né, na brigada militar, com uma dinamite dentro. E aí começa a carga de dinamite contra a polícia, e a polícia é obrigada a recuar. Então essa greve, esses fatos aí que foram vitoriosos, né, essa articulação toda popular, essa luta popular, numa época em que não se tinha direito nenhum, né, foram muito valentes assim e levaram à conquista de todos os direitos que hoje estão sendo retirados um a um da Constituição, né? Foi por causa desse povo que a gente tem o que a gente tem hoje. Então eu espero para esse ano de 2017, que marca, né, tantas revoltas populares, tantas lutas importantes, que o povo brasileiro, o povo gaúcho, acorde, né, novamente, consiga sair um pouco dessas amarras todas aí, dessa opressão toda do trabalho, da mídia, né, da coisa de ficar deprimido em casa por não conseguir um trabalho, de ficar triste, tomando remédio e ficando cada vez mais doente em casa por não conseguir sustentar a sua família, consiga sair disso, né, consiga se organizar, consiga falar com o vizinho, com um colega, com um familiar e organizar formas de resistir, de não se entregar, né? Saia dessa situação de entrega, de não, vamos aceitar tudo mesmo, o que é melhor, afinal, por que a gente vai lutar, se dar o trabalho de lutar, sair pra rua, pra nada, se os caras são os donos de tudo, né? E lembrar que nessa época, aí, há 100 anos atrás, eles também eram os donos de tudo, mas eles não puderam tudo contra o povo organizado, né? Lembrando que também, além de ser esses 100 anos dessas lutas, dessas greves, o ano 2017 teve muitas greves anarquistas, não só em Porto Alegre, em São Paulo, mas em outras partes do Brasil. Também a gente comemora os 200 anos da Revolução Pernambucana, que foi que muitos chamam de... tem diversos nomes, né, mas o mais falado historicamente é o Revolução Pernambucana, que se deu, a gente, inclusive foi um tema de um História em Pauta, e é interessante saber que esses movimentos aconteceram no Brasil, né, num período também de luta contra o imperialismo. Na época lá era o imperialismo inglês e o imperialismo do próprio Império Brasileiro, que subjugava as suas províncias, né. Então, importante ter também esses dados aí. Eu tô aqui no site do Brasil de Fato, e uma notícia que me chamou a atenção foi essa aqui, ó. Wikileaks diz que CIA pode invadir TV, iPhone e WhatsApp. Uhum.
né? Numa época em que a gente está, de certa forma, acostumado um pouco com essa cybermilitância, eu não tiro a sua importância, né? Dado que hoje em dia a internet ela é usada para divulgar muitas coisas e para articular muitos movimentos. E muita gente utiliza o WhatsApp, né, para, enfim, diversas finalidades, inclusive para repassar informações importantes. E é interessante saber, né, que na verdade, assim, toda a internet e todos esses mecanismos que a gente utiliza, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o Google, eles estão subordinados a grandes empresas, grandes conglomerados. Embora eles deem essa sensação de liberdade, de a gente publicar o que a gente quer, ou de a gente divulgar o que a gente quer, eles também estão subordinados a esses grandes núcleos que, claro, eles não vão rastrear, sei lá, 5 bilhões de brasileiros, de população mundial, né? Eu acho que é 5, 6 bilhões, sei lá, tirando aqueles que têm acesso a uma internet boa de qualidade, eles não vão conseguir rastrear todo mundo. Mas eu não duvido que algumas pessoas importantes assim sejam rastreadas, ou que alguns movimentos assim que começam a ganhar uma certa expressão também sejam rastreados por esses conglomerados. E vale lembrar que toda a internet do mundo, ela é controlada, ela só tem, se eu não me engano, 3 ou 4 provedores mundiais de internet. Que daí essas empresas, por exemplo, as companhias de telefone, as companhias de televisão a cabo, elas meio que são franquias desses 3 ou 4... Sim, porque eles dependem de um satélite. Eles dependem de um satélite. E só tem 3 ou 4... satélite é uma coisa bilionária, caríssima. Sim, então para manter também não toda pode essa estrutura espacial, né? Aí, se eu não me engano, são só essas 3 ou 4 conglomerados mundiais que mantêm. Que dependem desses satélites. Que detêm esse sistema de internet que depois as empresas vão lá e franquiam, enfim, e vendem para as pessoas. E 3 deles estão nos Estados Unidos e um está no Japão. Uhum. Então, todas as informações que a gente manda, que a gente recebe pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Google, enfim, de certa forma elas acabam passando por esses provedores, por esses sites aí. De alguma maneira, esses caras sabem que as informações que a gente mantém, mesmo que sejam criptografadas, deve ter algum tipo de código lá que eles consigam detectar ou pincelar mensagens específicas. Bom, não é à toa que esses tempos aí, acho que foi 2 semanas atrás, que o Trump revelou que o Obama estava espionando ele, né? Sim. Não sei até que ponto isso é verdade também, sabendo que o Trump é meio maluco. Mas é bom a gente ter essa informação, né? De que a CIA pode rastrear o WhatsApp, a televisão, enfim, agora a televisão, Smart TV, né? O iPhone. O site do Wikileaks está dizendo isso. E outra... Pode falar. Eles vão muito pela busca de palavras, assim, né? Palavras específicas. É que nem a gente quando sempre escutou no isso, Google, assim. né? Exato. Aquele algoritmo ali, tu coloca uma palavra ali, o Google acha várias páginas que tratam daquele assunto, né? Eles também devem, não sei, o que eu sempre ouvi falar foi isso, né? Sim. Isso antes do Wikileaks divulgar, que a CIA sempre teve uma das tarefas da CIA era fazer esse rastreamento. Por exemplo, as pessoas, ainda mais depois do 11 de setembro, né? As pessoas que pesquisam, por exemplo, a palavra bomba, né? Eles têm como rastrear quais são os IPs dos computadores, né? O número de identificação do equipamento que tu usou para buscar aquilo ali. Então, não é novidade, assim, né? Não me surpreende também. A companheira Letícia, né? Lorena, desculpa, falou sobre a reforma da Previdência como um eixo de várias lutas assim, da questão das mulheres, né? Sim. E aqui também no site do Brasil de Fato tem uma charge muito engraçada, que é o corpo do tio Sam com a cara do Temer, né? Uhum. Dizendo assim, ó, tio Sangue, aposentei aos 55 anos, mas eram outros tempos. Agora o Brasil com Z precisa do seu sacrifício. Tá aí uma charge bem interessante não consigo ler aqui do Mário Tarciano. Essa questão da reforma da Previdência no Brasil, a ONU, essas entidades de direitos humanos mundiais denunciaram, né, deveriam estar tratando com mais radicalidade. Eu também acho. Né, eles já denunciaram, mas não fizeram isso. Denunciaram, mas está pouco ainda, porque isso é um atentado. Isso é um atentado contra um povo inteiro. Isso é um absurdo. Tu contar com a morte das pessoas para não pagar um direito, né?
Eles querem que a gente realmente, literalmente, morra trabalhando. É isso. Às vezes as pessoas acham que a gente está brincando. Não, isso aí não vai acontecer. Porque a expectativa de vida é até os 74. Só que 45% das pessoas não chegam aos 74. Isso é uma expectativa tirando... É uma medida tirando por cima, tirando assim, muito por cima, né, as idades das pessoas. Porque a grande maioria da população, em especial a população mais excluída, mais pobre, que sofre com um sistema de saúde que não funciona, que sofre com várias doenças psíquicas, né, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, causada por milhões de fatores sociais, econômicos e até alimentares, né, elas não chegam aos 74 anos. Então isso é um crime contra um povo inteiro, que deveria estar sendo muito mais denunciado, mais gente deveria estar encampando, assim, e parece que não estão nem aí, né? E é para tirar o nosso couro mesmo, é bem isso. E os políticos, o pessoal que está lá fazendo essas leis, eles já estão aposentados, né? Eles estão ali brincando naquele parlamento ali, aquilo ali é uma brincadeira para eles. Basta ver o papelão que fizeram na questão do impeachment. Não é? A gente viu a palhaçada que é, aquilo ali pra eles é um relaxamento até, eu acho. Eles vão lá gozar da nossa cara, não é trabalho aquilo ali, né? E agora, eu falando qual é a minha expectativa do ano 2017, é que, inspirado bem ou mal todos esses movimentos grevistas que tiveram há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou pela própria Revolução Russa, ou pela Revolução Mexicana, que seja um ano realmente de luta. Também tem essa esperança. Que 2018 está chegando aí, vai ter eleições presidenciais, né? E eu espero que 2017 consiga colocar, como já foi falado aqui, em pauta, que seja as duas pautas principais desse ano, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que os movimentos, que as rádios comunitárias, que os grupos de estudo, enfim, que todo mundo se organize para debater esses temas, para pressionar os políticos a colocar isso em pauta também, para discutirem, para ver quem está do lado dos trabalhadores e quem não está. Embora a gente viva aí num sistema burguês, né, num parlamentarismo burguês, liberal, mas é importante fazer essa pressão social, né, que surja de baixo, aí, que os movimentos se organizem, se rearticulem depois que o impeachment aconteceu, as coisas estão acontecendo de forma muito mais rápida, né? Essas pautas bombas aí estão sendo colocadas pelo governo de uma forma muito intensa e divulgada nas mídias como se fosse uma coisa boa, né? Que se o Brasil não tem condições de bancar uma previdência como essa, sendo que libera 100 milhões lá para os operadores de telefone, como está naquela... eles estão fazendo uma chantagem, né? Uma verdade. chantagem que foi muito denunciada, acho que até agora tiraram do ar. Estavam fazendo, se não tiver reforma da Previdência, não vai ter FIES, não vai ter Bolsa Família, não tem assistência social, não tem SUS, não tem nada. É um terrorismo psicológico, o PMDB sempre costuma fazer, né, nos seus governos. Olha o governo Sartori aqui, o governo Pedro Simon também foi assim, lá no final dos anos 80. E que seja esse ano de luta e que coloquem em pauta essas duas questões, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, e que essas pautas elas sejam as norteadoras do debate presidencial em 2018. Eu espero que as pessoas não fiquem naquela expectativa de que as coisas sem luta, né, elas fazendo o delas, como as pessoas gostam, eu estou fazendo a minha, né, eu estou trabalhando, estou pegando tudo que eu estou achando pela frente, estou ganhando meu dinheiro, não estou incomodando ninguém, então eu vou continuar assim, não importa o governo que esteja lá. As pessoas têm essa noção de que o governo, grande parte dele é corrupto, né, não tem interesse nos trabalhadores, não tem interesse no povo. As pessoas sabem disso, isso é senso comum, né? É tudo ladrão, é tudo sem vergonha, tá. E o que tu tá fazendo? Eu tô fazendo a minha, tô trabalhando, tô na minha, não quero saber dessa gente, né? Aquela coisa do analfabeto político, né? Não quero saber disso daí. E aí eu espero que as pessoas não deixem isso chegar, isso ultrapassar o limite ao ponto dela estar numa situação tão miserável, tão desgraçada, que ela não vai mais ter como fazer a dela, né? Nem fazer a dela individualmente, como as pessoas gostam de dizer, não, estou correndo atrás. Nem isso ela vai conseguir fazer. E eu espero que as pessoas não deixem chegar nesse extremo, né? Não fiquem esperando a eleição, não fiquem esperando que vai vir um salvador aí, que vai ser eleito e vai mudar tudo, porque isso no nosso país, na América Latina, não vai acontecer, né? Isso não é o plano da elite, isso não é o plano para nós. E então as pessoas não fiquem esperando, né? Se mexam, se organizem, porque não vai melhorar. Agora que tu comentou sobre esse assunto aí, tem até um poema, eu acho que é do Brecht, aquele teatrólogo e dramaturgo alemão,
que ele fala sobre a época do nazismo, né, que ele viveu aquele período. Ou não sei se ele morreu antes até, mas que... E também não sei se é dele esse poema. Que ele fala assim que os nazistas tomaram poder e começaram a perseguir os judeus. Bom, mas não é problema meu, porque eu não sou judeu. Sim. Aí depois perseguiram os comunistas. Mas não é problema meu, não sou comunista. Não sou comunista. Aí depois perseguiram, sei lá, os trabalhadores. Também não é problema meu, eu não sou trabalhador. Agora que estão perseguindo eu, ninguém se importa. Isso mesmo. É mais ou menos isso aí, né? Ele tem um poema... O poema é esse, mas ele tem um que é uma metáfora, aquela do jardim, né? Eu vou procurar aqui pra gente... Mas enquanto tu procura, eu coloquei na página, no grupo de estudos ali do Facebook do Cipriano Barata, eu coloquei uma imagem bem interessante, né? Sobre o trabalho no século XX, expectativa e realidade. Isso vai de acordo com o que a gente estava falando aqui, trabalhadores povos, oferta de mão de obra, e também a gente pode relacionar com o que tu falou, Lu, sobre aqueles trabalhadores que estão na informalidade e se fazem o que podem para se virar nessa informalidade, sobrevivem nessa informalidade, também se desdobrando em mil outros trabalhadores, que é o Keynes, falando que até o final do século XX, as pessoas trabalharão apenas 15 horas por semana. Por conta do desenvolvimento tecnológico que observamos. Sim, poderia, né? Poderia. Lá no início do século XX, que é o ano que o Keynes viveu, né? Que a tecnologia estava recém despontando lá para um desdobramento mais tecnológico, que a gente está vivendo agora. Ele acreditava que mais tecnologia ia fazer com que menos pessoas trabalhassem, mas que iria garantir ali um bem-estar social para toda a sociedade. Sim. Só que a realidade, aí tem uma figura do Marx, né? Claro que não foi o Marx que disse isso, mas aí vem a realidade que isso seria perfeitamente possível se tivéssemos numa sociedade cujo objetivo fosse o bem-estar das pessoas. Mas vivemos numa cuja finalidade das atividades é o lucro monetário. Então, a maior parte dos trabalhadores é expulsa do mercado de trabalho, enquanto os outros trabalham cada vez mais. A tecnologia é usada para opressão nesse sistema. Está aí a expectativa entre o que se esperava, né, da tecnologia no começo do século XX, uma tecnologia redentora, enfim, das relações de trabalho praticamente escravistas, contexto mundial que não tinha nenhuma lei do trabalho, né, a Organização Internacional do Trabalho só vai colocar essas leis a partir dos anos 30, 40, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E a realidade é que a tecnologia é, na verdade, utilizada para cada vez mais apertar ali o trabalhador, seja os que estão empregados, seja os que não estão, que precisam redobrar suas atividades. É bem interessante essa charge aí. E sobre isso eu li uma reportagem, um artigo, não lembro de onde foi que eu li, até tem que procurar, mas fizeram um cálculo de quantas horas, se todos trabalhassem, né? Se todos trabalhassem, acho que pegaram vários setores produtivos e setores como educação, saúde também, né? Se a gente utilizasse toda a tecnologia hoje produzida, né? E se todos no mundo trabalhassem para gerir uma sociedade, quantas horas cada um precisaria trabalhar hoje, com a população mundial que a gente tem? 2 horas por dia. E querem aumentar a jornada de trabalho para 12 horas, sendo que o trabalhador já trabalha 12 horas, né? Mesmo sendo o regulamentado 8, com certeza. Já trabalha 12 horas. Tanto pelo deslocamento dele do trabalho, muitas vezes a pessoa, sei lá, mora em Alvorada e trabalha na Zona Sul de Porto Alegre. Já vai aí 1, 2 horas de deslocamento. Essa é uma luta interessante também, né? Compor a jornada de trabalho com as horas de deslocamento. E uma matéria que me chamou a atenção, eu não lembro em que país, se na Inglaterra ou na França mesmo, que eu acabei de falar da França sobre essa questão do salário universal, que lá os trabalhadores eles estão exigindo, olha só que interessante, eles estão exigindo que hoje em dia, com essas facilidades do Facebook, do WhatsApp, né? Sim. Tá exigindo que essas horas de trabalho que ele despende fora no WhatsApp, fora da rotina de trabalho dele de 8, 6 horas, que essas horas elas não que esse trabalho fora essa rotina de trabalho não seja que seja distinto. Sim. Porque muitos trabalhadores vão para casa, aí o chefe manda uma mensagem ali pelo WhatsApp dele. Verifica um e-mail para mim, ou manda um e-mail para mim, ou faz esse chamado aqui, sim, ou verifica tal coisa. Bastante, isso acontece muito. E lá na França ou na Inglaterra, não me recordo bem, depois eu procuro aqui e dou o relato. Os trabalhadores já estão se organizando, se mobilizando para que isso seja extinto, que esse trabalho pós-jornada, digamos assim, seja acabado e que seja punido pela lei.
tem uma lei específica para punir esses empregadores que falam pro trabalhador, mas tem casa aí, não tá fazendo nada mesmo, manda um e-mail ali, faz alguma, ou faz uma ligaçãozinha ali que... Então é bem interessante essa... E eu achei aqui o poema, né, em relação a isso que a gente estava conversando, né, a pessoa individualista ali, seguindo a sua vida e tal, sem saber de política, sem se envolver com nada. E aí tem aqui um poema do Brecht que fala disso, né, que diz assim: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Então é esse aí o poema, né? As pessoas não se mobilizam, não dizem nada e acabam ficando nessa espécie de sono, de letargia. E depois, na hora que os seus direitos são atingidos, o que elas vão dizer, né? Se as pessoas não pensam enquanto classe, enquanto união, não se organizam, depois, na hora de cobrar o que é seu, né? O individualismo, infelizmente, ele colocou no mundo essa percepção. Foi que nem eu disse agora sobre a questão da fragmentação de uma classe trabalhadora. Eu vi isso num artigo, eu não lembro em que site saiu, mas foi num site, acho que espanhol ou argentino, que o trabalhador ele se reconhece cada vez mais como categoria e não como um trabalhador. Por exemplo, o radialista ou o professor. Claro, muitos ainda têm essa consciência, né? Que tu é um professor, tu é um trabalhador da educação, tu é um radialista, tu é um trabalhador da comunicação. A classe trabalhadora é uma só. Sim. Mas tu não se reconhece enquanto classe no âmbito mais geral, tu se reconhece enquanto categoria no âmbito mais específico. Aí, por exemplo, se a categoria dos professores, ela reivindica, sei lá, um salário mais justo, ou então reivindica essa contra a reforma do ensino médio, para outros setores da sociedade que não enxergam que a luta de classe é uma luta abrangente, eles enxergam que, mas os professores estão exigindo sei lá, melhor salário, mas eles têm, sei lá, mais férias durante o ano. Ou eles têm muita mordomia, porque durante que nem agora na reforma do Marquesan, aqui nessa reforma autoritária do Marquesan a nível municipal, mas o professor tem um dia de descanso, quando na verdade é um dia para ele organizar ali o conteúdo, organizar a sua aula, enfim. Não, esse dia é de descanso mesmo, porque a gente trabalha 10 horas por dia. Então a gente tem direito a um dia na semana de folga. É folga no sentido da palavra mesmo, para descansar, né? Até porque se tu for contar as horas, a gente fica com as crianças ao meio-dia também, né? A gente não tem intervalo de almoço. E agora então, querem diminuir ainda mais o intervalo. 10 horas seguidas. E o que ele quer é que a gente saia, né, dessa hora de almoço, vá para casa e deixe as crianças almoçando sozinhas. O que é um crime. Né? Ele quer que as crianças literalmente se matem entre elas, assim. Então, é isso que a gente o caso que aconteceu em Cachoeirinha lá, isso, né? Que a gente está preocupado, né? E nos nossos refeitórios, é uma coisa que a gente deveria falar mais, assim. Além de não caber, né, todas as crianças ao mesmo tempo almoçando, tem um vídeo que uma escola está divulgando. Você chegou a ver? Não. O Vitor Isler, que é uma escola aqui da nossa região. Eu dei aula ali, fui estagiário ali no Vitor Isler. Olha só. Eles fizeram um vídeo com as crianças muito inteligente, assim. Eles pegaram, vamos ver se cabe todo mundo no refeitório ao mesmo tempo, no meio-dia. E aí todos os alunos, eles filmaram todos os alunos entrando no refeitório. Ficam todos em pé, assim, apertadinhos, um do lado do outro. Aí eles mostraram, não tem como, né? Aí o secretário responde assim, mas isso é só eles organizarem filas. E aí ficam entrando lá aos poucos, né? Uns saem, outros vêm. Parece aquele clipe do Pink Floyd, The Wall. É a fila das crianças caindo no negócio, virando carne moída. Sim. Não, mas o Victor Isler, ele tinha era muito interessante na hora do almoço, que tinha que se organizar. Eram só algumas turmas que iam pro almoço, né? Pro almoço não, pro lanche. Tem uma escala. Tem uma escalinha. Aí, às vezes, era eu que organizava, assim, de chamar a turma tal pra levar pro refeitório. Sim, por isso que todos almoçam, né? Começa lá às 11h30, as turminhas dos pequenos.
E as turmas dos grandes do meio-dia até a 1, e aí depois da 1 entra o pessoal da tarde. Eles têm um tempo para ficar. Aí enquanto eles estão ali almoçando, já estão saindo, já tem outras turmas entrando. Realmente não... Quem conhece mesmo a realidade escolar sabe que não tem condições de uma escola, um refeitório de uma escola agregar todo mundo ao mesmo tempo. Não, e como é que tu vai obrigar a criança a comer rápido? Vai lá, rápido, vamos, né? Não é fábrica, que isso? Aqui eu peguei do G1, no site da Globo, né? Que a proposta de jornada de trabalho de até 12 horas provoca enorme repercussão. Aí é só o senador Aloysio Nunes apoia. Aloysio Nunes do PSDB, né? Já existem vários setores da economia, e aí diz ele, né? Esse tipo de acordo. Em alguns setores você tem até uma carga maior de trabalho num determinado momento, compensado com uma carga menor em outro momento. No setor do comércio, por exemplo, isso acontece com muita frequência, desde que não se exceda o limite fixado pela CLT. Pô, o cara é contraditório, né? Ele diz que é a favor, mas o limite fixado na CLT é 8 horas de trabalho. Então, mais uma vez nesse contexto em que as pessoas estão desempregadas, que elas se viram como podem para buscar aí um nicho de sustento mesmo, aí eles colocam essa jornada de trabalho de 12 horas e pesquisas apontam que as pessoas aprovam essa jornada aí. É estranho, né? Porque daí ninguém pensa também que isso reduz o emprego, né? Se tu tem um trabalhador que trabalha 12 horas, não tem dois que trabalham 6. Tu não tem dois que trabalham 6. É uma lógica bem fácil, assim. Então, a pessoa que está desempregada, ela vai continuar desempregada. Mas, Lu, Rodrigo, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí. Daí eu faço o encerramento do História em Pauta e a gente continua na programação aqui, fica rolando música e mais tarde, acho que, não sei se o pessoal aí se o Pablo vai vir ou se mais algum pessoal vai apresentar algum programa. A gente está esperando o pessoal vir aí pra gente começar a nossa conversa mais em grupo, assim, né? E a ideia é essa, assim, comecem a chegar ali pelas 2 horas, né? Depois que almoçarem em casa. E fazer um bate-papo coletivo aqui, todo mundo, né? Perfeito. Então eu vou encerrar aqui o História em Pauta. Agradeço mais uma vez a Lu pela companhia aí, já que o Freitas não pôde comparecer. Agradeço também ao Rodrigo e a todos os companheiros e companheiras que estiveram aqui conosco durante essa quase 1 hora aqui de programa. O Onir Araújo mandou uma mensagem aqui que ele está na escuta, né? Vamos dar um salve para ele aí. Grande Onir, já esteve aqui no final do ano passado, falando sobre a Frente Quilombola. E sempre participa das atividades que a gente promove na rádio, seja ouvindo, seja presencialmente, seja apoiando, né? Divulgando. Um cara que articula aí a Frente Quilombola, né? Essencial aí na peleia na cidade. Araújo. Quem tiver mais interesse em conhecer a Frente Quilombola, acesse lá o Voz do Morro, ou então vá lá no YouTube, lá que tem o site lá, não é o site, tem a página no YouTube lá do grupo de estudos Super Barata, que tem lá o História em Pauta com o convidado que foi o Onir, que falou toda a luta da Frente Quilombola e também um pouco da história de vida dele. Então eu vou... Salve ao Onir e a todos os outros ouvintes aí. Tem algumas pessoas curtindo aqui nos grupos que eu estou divulgando, né? Grande abraço a todos eles. Continuem na escuta. E estou encerrando então esse História em Pauta, primeira edição de 2017. Um pequeno balanço assim, que eu tive com pontos de vista diferentes sobre o ano de 2016, o que marcou para cada um o ano de 2016, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. E uma expectativa para o ano de 2017 de muita luta, aí, muitas atividades, de fortalecimento aqui da nossa rádio A Voz do Morro. E até domingo que vem com mais um História em Pauta. Espero que domingo que vem o Freitas esteja aí conosco. E agora vamos de música. TNT, Cachorro Louco, e se mantenha ligado aqui na programação da Voz do Morro, que vai ter muita novidade agora, a partir do meio-dia, 1 hora. A programação vai rolar aqui, direto com o pessoal que for chegando. E só para registrar, não sei se vocês chegaram a comentar, mas ontem a gente fez um sarau aqui na praça. O Rodrigo falou, mas se quiser pode falar mais uma vez. Já um sarau em homenagem à mulher aqui na praça, né? Reuniu tem aí... as fotos ali no... eu coloquei as fotos no evento, não sei se está compartilhada na página, não tá, né? Vou colocar ali depois na página. Então veio a Nancy Araújo lá do Tupi e Luta cantar, ela tem uma voz linda, né? Cantou ali algumas músicas para nós. E mulherada da comunidade ficou ali, assistiu, presenciou
pessoal que declamou poesia, que leu alguns textos, que deu relatos, né? Então foi bem bonito, assim, bem emocionante. Sarau foi a primeira atividade da rádio ali na praça desse ano, né? Vamos ver se a gente consegue fazer outras, assim, para mostrar para a comunidade que a rádio não é só uma voz no microfone, né? São pessoas, são trabalhadores, são estudantes, enfim, que estão construindo isso aqui, né? É nossa e está aberta. Então tá, mais uma vez obrigado, Lu, obrigado, Rodrigo. E até domingo que vem com mais uma História em Pauta, e siga aí escutando e compartilhando e mandando mensagens também da nossa rádio A Voz do Morro 88.3 e no site avozdomorro.blogspot.com. Até domingo que vem com mais uma História em Pauta, temporada 2017. Até lá.